Apocalipse capítulo 10. Como eu já havia explicado para vocês, João ele faz aqui, na verdade Jesus, né, ao mostrar essas coisas para João, ele traz alguns parênteses. Então ele tá aqui, tocou a trombeta, o quinto anjo tocou a trombeta, né, depois o sexto anjo tocou, aí ele para de falar de trombeta para mostrar aqui uma outra coisa. Então o que ele vem mostrar aqui no capítulo 10? Na minha Bíblia tem um subtítulo chamado O Anjo e o Livro. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e deu um alto brado como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Então vamos dar uma pausa aqui para a gente entender. Primeira coisa, quem é esse anjo aqui? Nós temos na Bíblia alguns exemplos de anjos, né? Anjo com asa, anjo com 6 asas, né? Temos na Bíblia exemplos de homens com o rosto de pessoas, de homens mesmo, né? Como foi no caso de Sodoma e Gomorra, que eles estavam lá, foram visitar Ló e salvaram Ló. Pareciam homens, né? Não parecia assim, uma coisa de outro mundo. Então, temos vários tipos. Esse anjo aqui, nós cremos que ele é Jesus. Primeiro porque Jesus já foi chamado de anjo outras vezes. Não o próprio Jesus em si, mas o Senhor Deus. Então fala assim, o Jacó segurou o anjo, agarrou... É que eu lembro da música. Jacó segurou o anjo. Mas Jacó, ele lutou com um anjo. Depois ele soube que esse anjo era Deus. Então foi meio que assim, um ser sublime, um mensageiro de Deus e tal. Então a gente não sabe de anjo que tem rugido de leão, anjo que a face brilha como o sol. A descrição de João lá no capítulo 1 é a descrição que a gente vai usar no resto do livro todo para saber quando se trata de Jesus. Então ele fala, voltei-me para ver quem falava comigo, semelhante a um filho de homem, vestes chegava até o pé tal, tão brancos como a neve, os olhos eram como chamas de fogo. Fala aqui que a sua face brilha como o sol em todo o seu fulgor. Lá no capítulo 5 fala que o seu trono tem um arco-íris. Fala que tem sempre, assim, em outros textos, fala sobre nuvem, significar a glória de Deus, né? Fala que quando Salomão foi orar e consagrar o templo, ele viu uma nuvem baixando. Então, esse anjo aqui que João viu, ele não reconhece. Da mesma forma que no capítulo 1 ele também não fala, esse é Jesus, ele fala, eu vi um ser, né, semelhante ao filho de homem, assim, assim, assim. Ele tá falando aqui, eu vi um anjo muito poderoso, né, que estava envolto numa nuvem, tinha um arco-íris e tal. Então, eu já li, né, toda essa descrição fala, né, que é a mesma descrição que João usou no começo para descrever Jesus. Aí aqui, né, tem aqui essa parte do Apocalipse aqui é intrigante, ela é bem intrigante. Porque diz assim, ó, quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Aí fica aquela pergunta, de onde veio os 7 trovões? Que 7 trovões são esses, né? Como que acontece isso? Aí o versículo 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas eu ouvi uma voz do céu que disse, cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Aí toda vez eu falo, meu Deus do céu, mas o que falaram esses 7 trovões? Mas por que Deus não deixou João escrever? O que os 7 trovões falaram? E fica aquela curiosidadezinha assim, né? O que os 7 trovões falaram? Não adianta, pode vir quem for querer dizer o que é, o que acha que é, não tem escrito.
Isso aí é uma dúvida, é uma curiosidade que a gente vai levar lá diante do trono, quando acontecer, né, assim, ao vivo, porque isso aqui João vê num tempo que ainda não existe lá na eternidade. Ele foi levado para lá e viu, mas um dia nós veremos ao vivo quando chegar o tempo e nós estivermos lá e a gente vai ver o que os 7 trovões falaram. Mas não era pra gente saber agora, então João foi o único que soube. Eu acho que ele guardou esse segredo, não contou pra ninguém, porque Jesus falou, não é pra contar, guarda isso aí, sela, não escreva. Então, o que os 7 trovões falaram, não sabemos. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que neles há, a terra, tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo. Então esse anjo aqui, que é Jesus, né, pelo que nós lemos da descrição dele, ele jura, ele levanta a mão, ele põe um pé e jura, não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, esse versículo aqui, ele me traz uma esperança tão grande, porque eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz algumas vezes, ler os profetas. Lê o livro de Daniel, lê o livro de Malaquias, lê Zacarias. Gente, você fala assim, quando isso vai acontecer? Mas quando, meu Deus do céu, isso vai acontecer? Né? E fica aquela questão, será que é de verdade? Será que é literal? Então tem gente que nem acredita. Tem gente que vai lendo e vai achando que é uma coisa espiritual, que é não sei o que. Enfim, eu já falei desse assunto para vocês, a pessoa vai alegorizando tudo, porque não consegue crer no que está escrito de verdade. Mas o que está escrito, gente, vai acontecer, e a Bíblia fala, lá em todos os profetas falam a respeito de um fim, do fim e do reino de Cristo. Isso é uma coisa assim que está na Bíblia inteira. Então, aqui nesse dia, enfim, Jesus levanta a mão e jura e fala, não haverá mais demora. Vai se cumprir o mistério de Deus. Que mistério é esse? É tipo assim, é tudo. Eu creio que tipo, tudo que a gente não consegue entender agora. Tudo que fala assim, poxa, vai voltar, o que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Não vai acabar? Até quando que o diabo vai ficar tendo essa resistência que ele causa nas regiões celestes? Até quando que essas potestades aí vão ficar interferindo na vida dos outros e tal? Então é tudo isso, né? É tudo, até quando? O salmista fala, quando, Senhor, eu irei e me verei perante a face do Senhor? Até quando, Senhor, irás demorar para julgar? Então aqui o Senhor fala, não haverá mais demora. O próprio Jesus fala, não haverá mais demora, vai se cumprir da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então não é só vai se cumprir, vai se cumprir da forma como está escrito. Então a gente tem que ler a palavra e guardar e nunca duvidar, porque ele está falando aqui, ó, vai se cumprir o mistério de Deus da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Vamos continuar, versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Né? Então João ouviu uma voz falando, vai ali, pega da mão dele aquele livrinho. Aí ele foi lá. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Olha, que é bem interessante, porque é algo mais simbólico, né? Onde já se viu, se comer um livro. Às vezes eu tenho vontade de comer a Bíblia. Eu acho tão maravilhoso que eu falei que eu engoli isso aqui. Mas eu não engulo porque eu sei que tem tinta, é tóxico e tal. Mas dá vontade. Mas nesse caso aqui foi real. Então ele falou, pega esse livro e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu, né, como
o Senhor tinha falado para ele, e ele fala, realmente, me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então, existe aqui uma possibilidade, né? Algo que o pastor Jonatas explica aqui nesse livro, que este livrinho aqui é a profecia do livro de Daniel. O pastor Jonatas explica isso aqui. Por quê? Porque ele fala assim, ó, lá em Daniel, vamos abrir aqui, eu nem marquei, mas peraí, eu vou abrir aqui o livro de Daniel, Daniel. Daniel, ele tem uma visão também do fim. Ele vê, nós teremos uma aula só sobre o livro de Daniel mais para frente. Mas ele tem uma visão do fim. Quando chega lá no final, ele pergunta para Jesus, né? Cadê? Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Aí Jesus fala, tal, vai haver um tempo, 2 tempos e o meio tempo, tal. Aí no fim, ele fala assim, ó. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então, quando ele fala aqui no capítulo 12 de Daniel, ele fala assim para Daniel, ó, vai ser assim, não fique em paz, vai ser um tempo que está determinado, né? Ele dá aqui algumas dicas de quando isso vai acontecer, nós vamos ler, mas no versículo 4 ele fala assim, ó, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, esse livro aqui de Daniel, o Senhor revela tudo para ele, mostra tudo para ele o que vai acontecer também, né? Mas aí ele fala assim, ó, mas fecha essas palavras desse livro, fique em paz que isso daí é pro tempo do fim, não é agora. Você vai se deitar, um dia você vai se levantar e tal. Aí aqui João pega esse livro, né? João pega esse livro e ele fala assim, esse livro é para agora. Vai se cumprir, ele é doce na boca, mas ele é amargo. E o pastor Jonatas explica que isso pode ser uma simbologia, tipo assim, na hora que a gente fala sobre isso, é uma coisa legal, mas quando acontecer vai ser muito pior do que qualquer palavra que tente descrever. Porque a gente tá lendo aqui, só de imaginar já vai ser horrível, quanto mais quando acontecer de verdade. Então, ele traz essa explicação. Há também o livro de Ezequiel, né? Ezequiel também, eu quero só trazer isso, porque para vocês verem que isso não é tão incomum assim na Bíblia. Ele recebe um livro também e falam para ele assim, ó, come o livro, Ezequiel capítulo 3, filho do homem, come esse rolo. Ele pega o livro e fala que tem que comer. Eu abri a boca, ele me deu o rolo para eu comer. E aí ele encheu, né? Ele fala assim, come esse rolo que estou lhe dando e enche seu estômago com ele. Eu o comi e em minha boca era doce como mel. Então, Ezequiel também comeu um rolo. Só que aqui depois ele fala que foi um rolo das palavras, das profecias de Deus que ele deveria anunciar ao povo. Isso está lá no capítulo 3 de Ezequiel. Então, aqui acontece com João também. Ele vê um anjo jurando, né? Um anjo com toda a descrição de Jesus, jurando, não haverá mais demora. Agora vai se cumprir o mistério que o Senhor revelou aos profetas. E lendo que o Senhor revelou aos profetas, um mistério, né? Sempre se trata a respeito desse fim, do remanescente de Israel, que nós vamos lendo, né? Às vezes, gente, eu acho até que pode ficar um pouco confuso eu falando assim, mas daqui até o final vocês vão entendendo. Tá? A gente vai acrescentando informação. Eu acredito que nesse ponto aqui vocês já não estão mais no zero, né? Como no começo, já tá uns degrauzinhos ali pra frente. Então, aqui no versículo 11, me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu acredito que há várias explicações para esse texto, mas eu lendo assim, ó, agora, é como se Jesus falasse assim para João, João, Daniel falou, Ezequiel falou, Malaquias falou, Oséias falou, agora você tem que falar de novo.
Tanto que o livro de Apocalipse é a revelação escrita de novo. De muitas coisas aqui, como a gente acabou de ver, já estavam escritas antes, já tinha acontecido com outras pessoas. Mas João escreve de novo, que é para falar de novo aqui para nós, ó. Vou falar de novo, vai acontecer isso, isso e isso. Então, esse capítulo 10 aqui, que fala desse anjo, desse livro, algumas pessoas têm muitas explicações para eles, mas eu acredito que o mais simples é o que é e é o que está escrito aqui a respeito desse anjo e desse livro. Então, quando alguém te perguntar assim, ó, quem é esse anjo lá do capítulo 10? Que anjo é esse? Né, você vai dizer, olha, de acordo com a descrição que João vê no começo do livro de Jesus, né, a descrição de Jesus, que ele vê lá no capítulo 1 e aqui no capítulo 10, eu digo que é Jesus. E que livro é esse? É o livro da profecia do fim dos tempos, que ele jura e fala, agora não vai demorar mais, vai se cumprir o que está escrito do jeito que ele disse aos seus profetas. Certo? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo.